Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar as nossas Bíblias. Obrigado aos músicos. Eu hoje queria ler convosco em 3 lugares. Pequenas leituras, mas em 3 lugares. Queria começar por pedir que abrissem em Juízes, no capítulo 16, versículo 28. Encontraram? Vamos ler. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém? Vamos ler no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Versículo 18 e 19, é uma escritura já nossa conhecida. Vamos ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? E por fim vamos ler em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, que também é uma escritura nossa conhecida. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio nesta tarde estar aqui. E Senhor, estamos aqui por um propósito bem claro. É comum aos outros momentos, porque nos reunimos em memória de Ti para a Tua glória, para a glória do Teu nome, para receber a Tua palavra, para ser abençoados, para orar, para ofertar, para fazer tudo aquilo que um serviço tem que ter e para sermos abençoados, pois está escrito que somos salvos. Aprove-te, Senhor, que fôssemos salvos pela loucura da pregação. Mas nesta tarde, Senhor, foi acrescentado a esse propósito o memorial que Tu disseste que fizéssemos quando nos reuníssemos especificamente em memória de Ti. É um memorial, por isso, é uma recordação, Senhor, de algo que foi feito por nós e que é tão importante para nós, Pai, que nos trouxe a salvação. Não teríamos nenhuma chance, Senhor, não teríamos nenhuma hipótese, sem que esse cerimonial que hoje recordamos, em memorial, tivesse sido feito. Por isso, Pai, a Tua palavra tem uma série de advertências. Não devemos ser participantes da mesa dos ídolos e da mesa de Deus. Não podemos beber do cálice de demónios e do cálice de Deus. Há importância, Senhor, renovada e reforçada neste momento que nós estamos a iniciar agora. E por isso, Senhor, a nossa oração nesta hora é para que, pelo poder e virtude do Teu Espírito Santo, Senhor, nós apelamos ao Teu sangue, Senhor, para que as nossas almas sejam lavadas agora e sejamos tornados dignos de vir à tua casa e à Tua mesa e participar deste cerimonial nesta tarde. Ajuda-nos por isso, Pai. Tem misericórdia de nós. Confessamos, Senhor, nesta hora, as nossas transgressões,
as nossas falhas, as nossas fraquezas, tudo o que de alguma maneira te entristeceu através de pensamentos, de palavras, de atitudes. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós agora e, Senhor, limpa-nos, torna-nos dignos, Senhor. Reveste-nos, Senhor, do manto das Tuas misericórdias para que tenhamos, Senhor, a habilitação necessária para participarmos deste cerimonial, para que ele seja recebido em louvor, em glória, em cumprimento da Escritura e não em repreensão. Senhor, confiamos pela fé, Senhor, nós lemos, cremos que tudo é possível e por isso, desde agora, não tememos. Em, Senhor, na autoridade de filhos e filhas, de cristãos, da porção da Tua noiva neste país e neste lugar, vir à mesa e participar deste cerimonial. Que assim seja, Pai. Abençoa-nos por isso, também agora pela Tua palavra, Senhor, e abençoa para isso os lábios que a vão falar, para que eles sejam por Ti transformados dignos, pois nos lábios do homem não há nenhuma dignidade. Tu disseste que toda a palavra do homem era mentira, mas a Tua, Pai, é sempre a verdade. Por isso abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra e recebe, Pai, toda a honra e glória. E para que a Tua palavra possa vir, Senhor, e permanecer e fazer a boa obra nos nossos corações, então, Senhor, toma Tu mesmo o ministério da palavra e ministra para nós. E, Senhor, desimpede os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que, Senhor, gloriosamente possamos receber e receber-te nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Podem sentar. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que, pela graça de Deus, esta semana que passou, o irmão Paulo terminou a sua licenciatura. Sim, é mestrado, é uma licenciatura com mestrado, chama-se assim. Portanto, nós fomos assistir, foi uma sessão pública e vimos que realmente o assunto que foi tratado e a forma como foi feito foi do agrado daqueles que arguíram, porque houve também da parte dos professores, dos doutores que lá estavam, perguntas acerca do trabalho que foi feito. A classificação atribuída foi de 18 valores em 20, o que é excelente, e nós estamos gratos por aquilo que o Senhor continua a operar no nosso meio. Sabemos que o irmão Paulo já tinha uma licenciatura em línguas e entendemos depois também que tudo isso foi feito como uma ferramenta do Senhor. Mas Deus lhe deu agora também a possibilidade, através desta licenciatura ou deste mestrado, pronto, perdoem-me, porque realmente as coisas também devem ser chamadas pelo nome, e ele tivesse uma ferramenta de trabalho também que pudesse usar. Portanto, se as línguas são só para a obra de Deus, então pronto, não é por isso que ele não vai ter condições para colocar comida na mesa. E também vimos, pelos resultados que o Jorge e o Daniel já trouxeram, que estão com o ano concluído. E havia, ou irmã Olívia, né? Chamando assim as coisas pelos nomes, deixemos os diminutivos carinhosos para casa, então, ou para o nosso companheirismo. Está a 2 dias, na próxima terça-feira, ela terminará também, eu creio, com distinção, o 2º ano. Portanto, isto quer dizer que os outros 3 de que eu falei estão no 2º ano. Para o ano teremos aqui mais 3 licenciaturas, eu creio, tomo isso pela fé, comemoramos já pela fé. Teremos então
os nossos jovens habilitados a constituir vida, e tudo pela graça do Senhor. Amém? Estamos muito contentes por isso e continuamos a orar para que o Senhor continue a abençoá-los e eles possam ter benefício desses estudos. Por causa disso, continuamos também a orar para que o Senhor abra uma porta para o irmão Tiago, não é? Que é um homem já formado também no nosso meio, para que o Senhor abra uma porta para ele. Infelizmente, até agora, isso ainda não foi conseguido, e eu digo infelizmente porque sabemos que por esse país e por esse mundo fora ainda há muitos casos assim, de pessoas, de jovens, de famílias, porque os jovens não estão sozinhos, não é? Investiram nesse estudo, nessa instrução, nessa preparação, e até agora ainda não conseguiram pôr em prática essa mais-valia que adquiriram. Mas lembrem-se que a fé é a prova das coisas que se não veem. Amém? E por isso continuamos a orar pela fé. E já, daqui a 2 domingos, nós estaremos aqui a dizer, o Senhor permitindo, então amanhã vamos apanhar o avião e vamos para a Irlanda para o casamento do irmão Paulo. Daqui a 2 domingos. 2 domingos, 2 semanas. Não é já amanhã, é daqui a 2 semanas. 2 domingos. Daqui a 2 domingos será o último domingo do mês e nós estaremos aqui a dizer que orem pela nossa viagem. Amém? E vamos então para esse matrimónio para o qual continuamos a orar ao Senhor e a pedir a sua bênção. E após um espaço de férias nupciais, teremos na nossa igreja um novo membro, não é? A esposa, no caso, será a esposa do Paulo, que passará a estar aqui conosco nos serviços. Nós teremos que orar por ela, ter paciência com ela e ela conosco, porque ela precisa de aprender a língua, tal como a irmã Meda, não é? Precisa de aprender a língua. Então nós vamos ter que ter essa paciência com ela e ela vai ter que ter paciência conosco, não é? E até que a comunicação possa ser mais fácil. Amém? Por falar em comunicação fácil, vamos ver se a comunicação de Deus connosco hoje também é fácil. Esta semana foi uma semana assim um bocado diferente. Já há muito tempo que eu não tinha uma semana assim na preparação da palavra, do serviço, porque durante a semana parece que nada estava a acontecer. Não estava a ver por que ponta é que havia de pegar nisto. Mas de repente Deus veio e num dia resolveu o assunto. E eu fiquei descansado, porque realmente Deus me deu alguma felicidade nesse aspecto. Desde o princípio que eu consigo de alguma forma descansar em Deus na preparação dos serviços. E como já vos tenho dito, muitas vezes eu trago aqui uma série de apontamentos e não sei o quê, chego aqui e Deus pega na coisa de maneira ligeiramente diferente, porque realmente o serviço é de Deus, a palavra é de Deus, a responsabilidade é de Deus, e é isso que nós mesmo queremos receber quando vimos aqui. Mas hoje poderia pôr como título aquilo, uma das frases que vamos ler daqui a pouco: examine-se o homem, não é? Examine-se o homem. Nós vamos ler depois: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Mas eu ficaria só pelo examine-se o homem. E, repare, examinar significa não apenas provar, não é? Pôr à prova. Os nossos jovens ainda agora foram postos à prova, foram fazer exames, foram examinados, questionados e tal. E examinar significa isso, provar, mas também significa observar. Observar, também significa examinar. E
repare, nós ouvimos jugo. Jugo foi o primeiro termo que veio à minha mente para falar, que Deus falou comigo. Vamos falar acerca de um jugo, do jugo. A Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ora, jugo, nós devemos tomá-lo no sentido figurado da palavra, não é? Ou seja, a palavra tem um significado real e jugo é um instrumento da lavoura que se coloca nos animais de carga para o labrador, o agricultor, os guiar para onde quer que eles vão, não é? E é posto também, normalmente, quando há mais do que um, para que, para onde for um, o outro vá também, não é? Portanto, de alguma forma, o jugo também é uma mensagem que passa de um para o outro, não é? Se transmite, se transfere, mas no sentido figurado, não é? E é esse que nos interessa, e é esse que fala, nessa perspectiva que fala a Escritura, jugo significa domínio, jugo significa sujeição, jugo significa força repressiva. E foi aí que eu entendi porque é que Jesus fez questão também de dizer: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque, no sentido figurativo, jugo significa força repressiva, não é? Ora bem, isto tudo é discutível, não é? Tem pais que só educam os filhos à pancada. Tem pais que educam os filhos sem sequer tocar neles. E os educam igualmente, e às vezes até melhor do que outros, não é? E, portanto, tem professores que agem da mesma forma. Tem autoridades que se tomam em violência. Tem outras que se tomam pela dissuasão, não é? Tentando convencer as pessoas a não fazer o que é errado, antes a manter-se no que é certo. E, portanto, todo o domínio, toda a autoridade, não é? Tem essas duas vertentes, não é? Entendemos agora. Portanto, pode ser repressiva, pode ser suave, não é? Pode ser aprazível, não é? Para que possamos estar sempre a tentar, né? Tentar transmitir aquilo que nós pretendemos transmitir, né? Ou seja, fazer-nos entender. E sabendo Jesus, né, que jugo, não é? Um jugo, ele viu um povo debaixo de um jugo, né? Ele viu um povo debaixo de um jugo, mas era um jugo repressivo, era o jugo da lei. E a lei, a pena era a morte, não é? Deus deixou isso bem claro. No dia em que dela comerdes, daquela árvore, nesse dia morrereis. Portanto, havia uma lei, mas a lei, o profeta disse, só é lei quando ela tem associado uma pena, não é? E é por causa da pena que nós somos convidados a cumprir a lei, porque senão ninguém cumpria a lei. Pronto. Mas Jesus veio com uma nova mensagem. Ele veio dizer: há realmente um jugo pesado, repressivo, dominador, em sujeição, mas agora eu venho dizer-vos o seguinte: sujeitai-vos a Deus, não é? Portanto, mantenham a sujeição. Pretendo morar em vós, guiar-vos, dirigir-vos, ter domínio sobre vós. Agora, tenho uma forma diferente de o fazer. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Ok. Posto isto, gostaria de tirar um contexto destas Escrituras. Eu hoje pretendia tomar o serviço assim de uma forma diferente do habitual. Eu não trouxe PowerPoint, e quase que pensei, será que gravamos, não gravamos, vale a pena gravar? Mas eu, como já tenho visto situações serem transformadas por uma palavra, não é?
E o próprio centurião veio e disse a Jesus: mestre, nem precisas de entrar na minha pequena casa. Nem sequer ele mesmo. Repare, Jairo deslocou-se e andou ali, não é? Ao lado de Jesus, anda lá, ele estava desesperado. Agora, repare, ele estava a agir de acordo com um determinado jugo, que era o jugo da lei. Mestre, vem e impõe as tuas mãos sobre ela, e de certeza que ela vai viver. E para que ele pudesse ter feito isso, ele tinha vencido muitas barreiras, muitas dificuldades, não é? Porque sabíamos, não é? Sabemos pelas Escrituras que eles estavam ameaçados, que aqueles que seguissem Jesus corriam o risco de ser lançados fora da igreja, ser excomungados, ser apartados, ser apontados, ser humilhados e escarnecidos, como os discípulos eram. Certo? E ele era um homem com autoridade, ele era um homem com um cargo importante no Sinédrio, não é? Mas, claro, o problema era tão grave, não é? A filha única estava ali, prostrada, quase à morte, era tão grave que ele teve que vencer esse jugo, teve que quebrar o jugo, não é? Pelo menos naquele momento, teve que quebrar essas barreiras, porque havia um abismo clamando. E era preciso que um abismo se levantasse para responder. Certo? E ele entendeu, ele soube qual era a resposta a essa questão. E ele veio, né, contrariando a opinião do grupo no meio do qual ele vivia e estava inserido, e ele mesmo, né, enunciava as leis. Né? Ele veio quebrar a lei buscando a graça. Ele quebrou o jugo pesado e veio em busca do jugo suave e leve. Mas, mesmo assim, ele tentou que as coisas fossem feitas de maneira que a fé dele fosse alimentada e que ele continuasse a ser encorajado para que a atitude que estava a tomar não fosse em vão, porque lá dentro ele continuava a confrontar, não é? A ser confrontado, havia uma batalha interior, não é? Ele estava a examinar-se, não é? Acerca do que estava a acontecer. Permaneceria ele na sua condição social, no sinédrio, na sinagoga, ou então viria ele ter com aquele grupo, com aquele homem que todos escarneciam, e suportaria ele a ameaça que se calhar já ele mesmo anteriormente teria feito a alguém: se for terdes com ele, sereis excomungados do companheirismo, sereis lançados fora, sereis postos fora. Está a entender? Mas ele mesmo, naquele momento, ele estava nesse exame e ele tentou que as coisas fossem feitas da melhor forma possível. Jugo sim, suave e leve, mas com alguma abertura em termos de sujeição, em termos de domínio. Mestre, vem, põe as tuas mãos sobre ela. De alguma forma, se havia uma quebra da lei, havia de alguma forma o cumprimento da lei, porque para os judeus, o irmão Brana explicou, não é? Essas coisas tinham que ser feitas com a imposição das mãos. Todo judeu requeria que fosse e impusesse as mãos, não é? O centurião, não é? Que estava fora desse jugo pesado da lei, não é? Mas, e que por isso parece que mais facilmente entendeu a graça, disse: mestre, eu sei o que é domínio, eu sei o que é autoridade, portanto, eu nem preciso que tu entres na minha casa. Fala uma palavra e o meu criado será salvo. E o que é que Jesus disse? Nem em Israel eu encontrei semelhante fé. Está a ver? Portanto, repare, o que está aqui em causa é o domínio, a sujeição, mas especialmente a forma como isso é feito. E o que é que isso produz nas pessoas, não é? O que é que isso produz? Como é que cada um de nós toma para si aquilo que lê, aquilo que ouve, aquilo que entende, aquilo que lhe é revelado, não é?
Porque às vezes sentimos coisas no coração para a qual não temos resposta, não ouvimos em lado nenhum, certo? Não ouvimos ninguém falar, depois pomos em causa, estaria ali em algum lugar, mas repare, muitas vezes, nós é que não damos conta, algo está a falar connosco. Algo está a falar connosco. E isso é o quê? Ou uma tentativa de alimentar o jugo, e eu estou a pôr jugo aqui de propósito no sentido figurado, de domínio, de sujeição, não é? Levando as pessoas a fazer assim, ou então de mudar esse jugo, não é? E por isso Jesus diz, sujeitai-vos a Deus, não é? E resisti ao diabo, ou seja, tomai um jugo ou substituí um jugo por outro, porque sabemos que nascemos fora da vontade perfeita de Deus, certo? Portanto, nascemos debaixo de um jugo. Quando conhecemos Jesus Cristo e fomos chamados a crer, o que aconteceu verdadeiramente foi que foi substituído o jugo pesado e recebemos um jugo leve. Certo? Rejeitamos ou fomos tirados da condição em que tínhamos nascido, que era a morte, e passamos a viver em Cristo, debaixo da influência de um jugo suave e leve, o qual é vida. Certo? Portanto, agora, tomando as nossas escrituras, primeiro Gideão, lemos ele dizer, Senhor, tem misericórdia, restaura-me, só mais uma vez, para que eu possa trazer justiça sobre aqueles que me injustiçaram. Certo? Essa foi a primeira escritura que nós lemos. Agora, nós conhecemos a história de Gideão. Gideão era, para começar, um homem cuja mãe era estéril. Depois podem ler, não é? Lá no capítulo 16, podem ler. Algum problema? Não precisam de abrir, nós já lemos. Em Juízes 16, nós lemos acerca de Gideão. De Sansão, perdão. Estava qualquer coisa errada aqui. Termina tudo em ão, não é? Está a ver? Portanto, acerca de Sansão. Sansão estava, nós conhecemos a história dele, não é? E, portanto, a mãe dele era estéril. E o anjo veio falar com ela e disse-lhe, tu vais ter um filho, não é? Falou com o pai dele também. Tu vais ter um filho. Mas atenção, esse filho é para a glória de Deus. Esse filho vai ser nazireu de Deus desde o ventre da mãe. E por isso, a própria mãe, a partir de agora, não pode beber vinho, não pode comer nada que venha da vide, não pode fazer, impôs uma série de condições, não é? Está a ver? Repare, eu vou dizer outra vez, ela era estéril. E Deus veio e disse, agora, mas ela vai ter um filho, mas nestas condições. E para que essas condições sejam cumpridas, a própria mãe, o próprio ventre, vai ter que cumprir estas condições. Portanto, não era apenas o filho que ia passar a ser nazireu, a própria mãe tinha que começar a cumprir a lei do nazireado. Porquê? Porque o filho, durante a gestação, alimenta-se da mãe. E, portanto, ele tinha que nascer perfeitamente nazireu de Deus. Não é? Só que ele tratou mal o seu dom. Nós sabemos a história, não é? Ele tratou mal o seu dom, não o defendeu convenientemente. Isto é um alerta para nós hoje. Não é? Porque realmente, repare, nós
quando entramos em Cristo e fomos batizados no seu Espírito, a Bíblia diz, já nos revestimos de Cristo, e Cristo foi um nazireu de Deus, não é? Vamos tirar a lei, vamos deixar a lei agora de lado, não é? Mas ele era puro e santo. Ele era o templo de Deus. Nele habitava corporalmente a plenitude. Não era a divindade, era a plenitude da divindade. Portanto, toda a divindade estava nele. Não é? E repare, por isso é que a própria mãe, entre aspas, foi uma virgem. Certo? Não conheceu homem até que ele nascesse. Está a ver? Portanto, para que tudo o que diz respeito a Deus seja separado, seja puro, seja santo, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E portanto, isso teve que ser cumprido, isso teve que ser feito, não é? Só que ele tratou mal essa questão. Ele viu Deus, ele via Deus em tudo o que fazia. Repara, numa altura em que ele está rodeado de filisteus, ele tem sede, e ele clama a Deus, e diz, olha, guardaste-me durante toda a minha vida, até agora, e agora vais-me deixar morrer aqui de sede neste deserto, e de uma rocha jorrou água, e logo apareceu uma queixada de camelo, e 1000 filisteus perderam o direito de continuar a viver, porque se puseram na frente do dom de Deus. Está a ver? Essa é que é a questão. Não era Sansão, não era Gideão. Já agora que pegamos em Gideão, Gideão é outro exemplo. Repare, ele teve preocupação com o número dos homens, com quantos homens tinha. Quer dizer, quando chegou ao fim e reuniu realmente o exército dos mais habilidosos, dos mais capazes, chegou lá e não desembanhou nem a espada. A batalha já estava ganha porque Deus tinha travado essa batalha. Não é? Nós muitas vezes somos confrontados com essas questões, tentamos convencer-nos a nós mesmos que tivemos que fazer determinada coisa, tomamos determinada atitude, porque senão não alcançaríamos este resultado ou aquele. Não, repare, se somos instrumentos de Deus, tudo o que nós temos que fazer, Deus faz. Deus faz. Gideão, um homem cuja mãe era estéril, mas que o anjo do Senhor apareceu para lhe anunciar um filho, advertindo-a que o menino seria nazireu de Deus desde o ventre, e por isso ela tinha que se separar para preservar essa bênção. Está a ver? A razão porque Deus lhe disse que ela não podia fazer isto, aquilo e aquilo outro, é porque ela tinha que começar a cuidar da bênção de Deus. Devemos guardar isso no coração. Não é? Amém, igreja? Amém. Devemos guardar isso no coração. Eles tiveram que se separar para tomar conta da bênção de Deus. Deus não deu a Sansão os dons que deu para ele se exibir com eles. Deus deu aquele dom àquele homem para libertar o povo de Deus, para magnificar, não a Dagon, o Deus dos filisteus, mas ao Deus vivo. Para que acham que Deus nos tem dado os dons, então? Para o que é que acham que Deus nos colocou aqui? Nos tem mantido neste lugar, tem guardado as nossas portas, as tem mantido abertas. Ou acham que somos nós que as temos mantido abertas? Se nós pensarmos bem, quando apresentamos o relatório e contas da igreja anualmente, e nós mesmos olharmos para os números, nós vamos pensar assim, como é que nós chegamos àqueles números? Mas a Bíblia diz que quando Ezequias recebeu de Deus, recebeu no coração um propósito de restaurar a casa de Deus, só que ela estava toda a cair. Era preciso portas novas, paredes novas, cortinas novas, janelas, era preciso tudo novo. Não é?
E o que é que eles fizeram? Eles não foram ao Fundo Monetário Internacional, nem foram à Troika, não foram buscar dinheiro a lado nenhum. Eles resolveram o problema entre eles. E o que os sacerdotes disseram foi: cada um de vós traga à casa de Deus. Amém. Não pediram 5, nem 50, nem 5 mil. Disseram: cada um de vós traga à casa de Deus. Sabe o que é que aconteceu? A obra estava para começar e o rei veio ver como estava a obra. E os sacerdotes disseram-lhe, ele perguntou: olha, o que é isto aqui? Eles disseram: isto é o que o povo tem trazido para a obra do Senhor. Só que é assim, nós já não temos onde guardar mais. E o rei, que tinha dito: tragam para a obra do Senhor, disse-lhe depois: não tragam mais, porque já há demais. Porque quanto mais o povo trazia, mais Deus dava para trazer. E isso é um segredo. Isso é um segredo. Eu olho para a minha máquina de lavar hoje, não é? E eu olho e digo para Deus: obrigado, Senhor, por um dia me teres dado a coragem de pregar, não é, finanças na minha igreja e dizer que a bênção de Deus não vem pelo que entra. Está a entender o que eu quero dizer? A bênção de Deus, de prosperidade, eu vou pôr isto assim num ramalhete assim mais bonito, não vem só pelo que entra. Porque o que entra Deus também abençoa. Certo? Mas não vem só, eu tenho, mas isso pode ser até um testemunho pessoal. Reparem. Mas eu tenho visto na minha vida que maior bênção tem vindo de Deus por aquilo que não sai do que por aquilo que entra. E eu olho a minha máquina de lavar, por exemplo, que ainda há pouco foi aqui testificado. Estava avariada, era uma avaria que não tem solução, o preço não justifica, só novo. E de repente ela começou a funcionar como nova e ainda lá está. Ou seja, aquele dinheiro que eu ia ser obrigado a gastar numa nova, ou aquele muito dinheiro que eu ia precisar para reparar determinada peça, Deus evitou. Você pode-me dizer: agora quer você dizer que a sua máquina é eterna, nunca vai avariar? Não. O que eu lhe quero dizer é que Deus sabia que naquele momento aquela despesa não era conveniente. E Deus resolveu isso. Amém. Naquele momento. É evidente que se calhar eu até posso chegar a casa e ela já estar avariada e ter que ir para o lixo. Eu não sei. Eu não sei, não é essa a questão. Ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a eu não sei, não é? O que eu sei é uma coisa: ela estava avariada e sem intervenção de ninguém, ela começou a funcionar. E, portanto, aquela preocupação naquele momento, naquele tempo específico, desapareceu. Agora, tudo o que nasce tem que morrer, nós mesmos, não é? Ou vamos dormir ou vamos ser transformados. Não é? E, portanto, o tempo desta condição vai terminar, porque ela começou. Certo? E o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou isso. Ele teve que morrer porque um dia ele nasceu. E a lei de Deus é que tudo o que nasce tem que morrer. Está a entender? Agora, havia um propósito benigno de Deus nisso. E nós somos a razão, o propósito dessa morte e dessa ressurreição. Foi para que a eternidade fosse colocada em nós. Certo? Amém? Foi-nos tirado o jugo pesado da lei, o jugo consequente do nosso nascimento, da forma como nascemos, e quando nascemos de novo em Cristo, tomamos sobre nós a orientação, o domínio, a sujeição, o jugo suave e leve. Amém? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Está a ver? Mas repare, nós temos que tomar conta do dom de Deus. Nós temos que tomar conta da bênção de Deus. Não basta, repare, vir aqui num serviço qualquer e dar um testemunho, isso é muito bom, deve ser feito, mas isso, tal como o batismo nas águas, deve ser apenas a manifestação exterior de algo que já aconteceu lá dentro.
o reconhecimento da graça, da bênção, do milagre de Deus, seja ele qual for. Seja ele qual for. Está-me a entender? Quer dizer, há algo, Deus dá algo, mas é para ser preservado. É para ser usado para o serviço de Deus. É para tomar o controle. Não é? Eu e a minha esposa tomamos a responsabilidade de zelar pelos filhos que Deus nos deu. Foi para isso que Deus nos deu esses filhos. Agora, você diz, na altura você sabia disso? Não, não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. E Deus sabia também que quando eu reconhecesse o dom, eu iria preservá-lo ainda mais e dar glória a Deus por isso. Por isso ele escolheu uma noiva do meio de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Há um grupo, certo? Específico, que Deus separou, escolheu, e esse no fundo é o quê? É o dom de Deus que ele está a tomar conta. Porque você diz, o dom de Deus também recebe bênçãos, Deus recebe bênçãos. Porque, repara, ele para ser Deus tinha que ter quem o glorificasse. Amém. Deus é objeto de adoração. Tinha que ter quem o adorasse. Quando ele tem quem o adora, ele olhou e viu que estava bom, está bem, ok. Ele já tinha uma noiva para o seu filho, não é? Redentor, já tinha redenção, já tinha um sangue aceite, já tinha um sacrifício permanente, já Deus viu que estava tudo bem. Descansemos nisso então. Mas temos que preservar, guardar o dom de Deus. Alô? Amém? Não basta buscar a bênção, mas é necessário cuidar do propósito e benefício de Deus na concessão dessa bênção. Deus disse àquela mulher estéril, ok, vou-te dar um filho, mas ele tem que ser assim, eu vou precisar dele nessa condição. Portanto, tu mesma começa desde já a fazer isto, assim. Certo? Deus dá as coisas, mas é para serem glorificadas, louvadas, porque é o dom de Deus. Certo? Estamos juntos? Daí que mencionar o nome de Sansão era razão para pôr todos nervosos. Viu onde Deus o colocou, não é? Num momento, não é? Onde havia grande terror no meio de Israel e grande poder da parte dos seus inimigos. De repente Deus levanta Sansão e os filisteus já não sabem onde é que se hão de meter. Porque de todas as vezes que eles tentaram derrotar, agora presta atenção, igreja, todas as vezes que eles tentaram derrotar o dom de Deus, eles foram derrotados. No entanto, julgaram que o tinham apanhado numa condição, noutra condição, e estavam errados. Vejam com o próprio Senhor Jesus Cristo. Levantaram-se demónios, moveram ventos, moveram águas, mares, tempestades, poderes políticos, religiosos, mas ao terceiro dia ele se levantou em poder. E isso continua hoje a deixar todos nervosos. Entende? Portanto, sempre que era nomeado o nome de Sansão, era razão para pôr nervosos todos, porque ele era o servo ungido de Deus. Então, entendem agora porque é que o profeta de Deus disse, quando a noiva sabe quem ela é, nada se permanece perante ela. Porquê? Porque Jesus disse, as obras que eu faço as fareis também. Amém? Ele era o mensageiro escolhido por Deus para essa hora. Sansão era isso. Todos sabiam que nada nem ninguém podia parar ou estorvar esse dom nazireu enquanto Sansão se mantivesse certo com Deus. Está certo? Ele só foi derrotado quando ele desprestigiou
retirou apreço ao dom de Deus. Deixou de assumir a sua responsabilidade como um enviado de Deus para aquela hora. Devemos pensar nisso. Devemos pensar nisso. Tal como Pedro por cima das águas, não é? O profeta de Deus diz, enquanto ele não retirou os olhos de Cristo, ele caminhou por cima das águas. Quando ele retirou os olhos de Cristo, ele teve medo e afundou-se. Porque Jesus, quando chegou à beira dele, não lhe perguntou, olha, quem é que te mandou tirar as barbatanas? Quem é que te mandou tirar o fato de mergulho? Quem é que não sei o que fez? Não, Jesus disse, porque duvidaste. Certo? Porque duvidaste. E de que é que ele duvidou? Que a palavra que ele estava a ouvir tinha poder. Porque Jesus lhe disse, bem. E enquanto ele obedeceu à palavra, ele caminhou por cima das águas. Amém. Ele duvidou daquilo que lhe estava a ser falado naquela hora, naquele instante. Mesmo na adversidade, mesmo no desespero, mas havia uma mensagem de poder ali presente. Amém? E seguremos esse bocado aí, porque já lá vamos outra vez. Mas sabemos também que Sansão sempre soube usar o dom, mas nem sempre o soube preservar e defender. E o inimigo colocou sobre ele um jugo que ele mesmo foi incapaz de vencer, mesmo quando ele apelou para Deus. E, portanto, eles finalmente conseguiram amarrá-lo, derrotá-lo, prendê-lo e puseram-no por palhaço lá no meio. E é nessa circunstância que então ele, para terminar, não é, ele vem fazer esse último apelo a Deus. Repare, ele diz, Senhor, só uma vez mais. Não é? Portanto, ele sabia ou não o que tinha acontecido para trás. Sabia, só que ele achou, sabe, o que nós muitas vezes achamos, Deus é bom, Deus, pronto, chamou-me, Deus agora nunca mais se vai desinteressar de mim, Deus nunca mais vai tirar isto de mim, Deus nunca mais vai deixar que isto aconteça assim, eu posso viver a vida que eu viver, porque Deus tem sempre a obrigação de fazer direito, mesmo quando eu faço torto. Deus prova que não é assim. Porque, repare, Judas teve tanto o Espírito Santo quanto os outros. Operou tanto quanto os outros, mas perdeu-se no final. Porquê? Porque houve um jugo mais apetitoso que atraiu a atenção dele, mais do que o jugo suave e leve, despretensioso, que parece que não valia nada, não tinha poder nenhum, não fazia mal a ninguém, do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Pilatos lhe disse, fala alguma coisa, porque tu sabes, eu tenho poder para fazer e acontecer e dar-te a vida e tirar. E ele disse, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Ainda a semana passada vimos aqui o profeta de Deus dizer, ele sabia quem ele era, porque dele estava escrito. E ele creu no que estava escrito. Esse é o nosso lugar hoje. Esse é o nosso lugar hoje. Você diz, sim, realmente, olha, eu já não posso nem ir à ceia, porque esta semana eu tive aí um problema qualquer e eu, pronto, nem me lembrei disso, não creio. Não é nada disso. Não é nada disso. As situações, repare, não são pontuais, porque pontualmente, repare, o próprio profeta de Deus orava e dizia, Senhor, porque eu sei. Não é? Ainda hoje eu li ele numa oração dizer, Senhor, eu sei porque eu tenho falhado no dom que tu me deste, na visão que tu me deste, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia, mas eu quero continuar. Essa é que é a questão. Eu quero voltar ao meu lugar. Repare, e isso foi o que Sansão fez. Eu quero voltar ao meu lugar só uma vez mais. Agora, ele viu mais longe, ele disse, deixa-me que eu morra com os meus inimigos. Porque ele sabia que o problema estava naquela condição em que ele vivia, naquele corpo em que ele estava, e ele queria sair dessa condição para se encontrar novamente nos braços de Deus. Mas ele queria
num último movimento, ele queria mostrar o dom de Deus de volta novamente ao meio deles, e Deus lhe permitiu isso. Certo? Deus lhe permitiu. Eles julgaram que eles tinham matado Jesus Cristo e que o assunto estava encerrado, e ao terceiro dia a pedra foi movida e o lugar estava vazio. Pelo contrário, Jesus viveu na completa preservação do dom. Ele não fazia nada que o Pai não lhe mostrasse para fazer. Ele não ia a nenhum lugar. Repare, quando ele recebeu a notícia que o estavam a chamar numa família que ele amava, que tinha sempre feito tudo por eles, Marta tinha enviado um recado, não é? Lázaro, que ele amava, estava doente. O profeta de Deus diz, ele chorou lá na entrada do túmulo. Realmente ele amava Lázaro. Todos os outros à volta, quando o viram chorar, disseram, olha como ele o amava. Sim, mas quando ele recebeu o recado, ele, em vez de voltar logo a correr para onde o chamavam, ele deu a volta e continuou a fazer a vontade do dom. Ele nunca suportou, admitiu mudar de jugo. Por muito importante que fosse o jugo que lhe apresentaram. Satanás tentou isso logo no princípio. Bem, dar-te-ei isto, dar-te-ei aquilo, dar-te-ei os reinos do mundo, dar-te-ei, faz assim, toma este jugo sobre ti. Ele disse, não, eu já tenho um jugo, eu já vim debaixo de uma orientação. Certo? Repara, é por isso que nos é dado o batismo do Espírito Santo. É para nós sabermos por quem somos guiados. E qual é o propósito dessa novidade de vida que nos foi dada? Digam graças a Deus. Jesus viveu numa completa preservação do dom que lhe foi dado. E isso foi para ele uma dádiva que ele honrou, entregando mesmo a sua vida em total obediência. Pai, passa de mim este cálice, no entanto, faça-se aquilo que tu queres, não aquilo que eu quero. Amém? Agora, é difícil. É difícil, sabe porquê? Porque nós temos opinião. E gostamos de a dar. E gostamos que ela seja aceita. É difícil porque nós temos a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar. Nós temos tudo. Mas precisamos de ter apenas uma coisa. Saber quem somos e o que é que Deus requer que se faça com o dom que nos foi dado. Já pensou nisso? Hoje é ceia, é um serviço diferente, ligeiramente. Vimos à mesa, não é? Participar do corpo, do sangue, lavar os pés aos santos. Há um dom em nós. Não é? O que temos feito com ele? Temos usado assim corretamente? Temos servido a Deus corretamente? Examine-se o homem. É o que vamos ler daqui a pouco. Ele mesmo, diz a Bíblia em Hebreus, ainda que fosse filho, aprendeu a obediência em tudo quanto padeceu. Está a ver? Não, mas ele, como filho de Deus, como muitos pensam, devia vir para pisar todos os inimigos, todos os demónios, não é? E ele tinha poder para fazer isso. Pedro pôs-lhe a questão, mestre, ora, clama aos céus. Nós mesmos pegamos já nas nossas próprias aptidões e vamos em tua defesa. Ele disse, tu achas que se a questão se resolvesse assim, eu não orava, e o Pai não me enviava dos céus legiões de anjos? Saí do meio deles, tomai um jugo diferente daquele. E essa é a advertência da Escritura na outra leitura que fizemos. Saí do meio deles, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Desigual. Eu muitas vezes medito nesta palavra, um jugo desigual com os infiéis. Não é? Porque, sabe,
Eu creio que a razão porque isto está escrito assim é que nós não fomos feitos, não nascemos, não viemos ao mundo para suportar o jugo dos infiéis. E, portanto, ele é desigual. Eles suportam-no, adaptam-se, conformam-se, porque, pronto, o mundo é assim, são do mundo, o mundo acabará e tudo acabará também e não há nada que se possa fazer. Nós nascemos numa outra condição. A razão porque Deus nos separou e porque Deus nos tem vivificado e tem colocado sobre nós o seu jugo é porque realmente nós estamos habilitados a viver uma outra qualidade de vida. E por isso a Bíblia adverte: não vos prendais a esse jugo com os infiéis, saí do meio deles, não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Agora, como sair do meio deles? Deixe-me dizer-lhe, fisicamente nunca vamos conseguir, a não ser no rapto. Certo? Ou se formos ao cemitério, descansar mais um tempo. Portanto, não é esse o chamado, sair do meio deles, desse jugo espiritual, mundano, maligno, que acorrenta ao mundo, que governa o mundo, que condiciona as pessoas, que as oprime, que as sobrecarrega, e tomai o jugo de Deus. Na mensagem Unidade com Deus, o profeta diz: os escolhidos de Deus são ordenados a sair do meio delas. Separai-vos, disse Deus, e eu vos receberei. Não toqueis nas coisas mundanas deles. E eu serei um pai para vós, ou Deus, e vós sereis meus filhos e filhas. Não vos prendais a um jugo com os incrédulos, mas saí daí. Deus quer separação do mundo. Ele quer unir-se a si. E nenhum esquema feito pelo homem da organização, da denominação ou quaisquer teorias feitas pelo homem vão resistir. E como é que você sabe que o tem? É necessário Deus, o Espírito Santo, em si para o unir com Deus. E como é que você sabe que o tem? O Espírito Santo que escreveu a palavra vai dar testemunho com toda a palavra. E as mesmas coisas que o Espírito Santo fez no Velho Testamento, vai fazer no Novo Testamento. Ou seja, hoje continuam a nascer Gideões e Sansões e Davis, e continuam a aparecer num outro ministério, numa outra condição, numa outra manifestação de poder, mas com a característica de continuarem a ser feitura de Deus. Porque a razão do lei do nazireado era exatamente essa. Era para mostrar no tempo passado uma separação para um ministério, para um sacerdócio. Que não era aquele sacerdócio, inclusive, que se via nas sinagogas, vestidos com aqueles mantos, era um homem normal. Então qual era o sacerdócio? A manifestação do dom de Deus. E esse é o sacerdócio hoje. A noiva tem um sacerdócio. O sacerdócio da manifestação do dom de Deus, da característica de Deus que está neles e nelas, e que os identificam com aquele que lhes deu os dons. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu virei para vós, estarei em vós até à consumação dos séculos. Digam graças a Deus. Amém? O Espírito Santo vai fazer o mesmo agora, da mesma forma, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você não está preso num jugo com as organizações e com o mundo. Você não está preso num jugo com eles. Não se prenda com um jugo no meio deles, mas saia do meio deles. Você está preso com um jugo a Cristo. Amém. Preso com um jugo com o Senhor Jesus Cristo. Só que esse é suave e leve. Esse tem o privilégio de dar prazer na obediência. Na sujeição dá prazer. Opera milagres e maravilhas. Certo? Cura os enfermos. Foi isso que ele disse, o Espírito do Senhor me ungiu. Deram conta?
para curar os enfermos. Esse dom está na noiva hoje. Libertar os oprimidos, não é? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos. Isso é dar testemunho lá fora, às pessoas, aos enfermos, aos doentes, àqueles que vêm ter connosco em lamentação, lhe dar pelo menos a conhecer que há uma novidade de vida, há um novo jugo suave e leve, quer tomar sobre si, não é? E fazer como Filipe, não é? Fez com Natanael. Vem alguma coisa boa da Nazaré, há alguma coisa boa na Rua da Alegria, vem alguma coisa boa dos Estados Unidos, vem e vê. Vem e vê. Se não conseguiste ler a minha vida ainda, vem e vê. Porque já havia uma transformação em Natanael, em Filipe. Já havia uma transformação. Por isso ele foi movido pelo Espírito, não é? Provavelmente os olhos dele eram já como, já estavam incandescentes ou meio desorbitados por aquilo que ele tinha ouvido e visto, no Espírito especialmente. Ele disse, vem e vê, não é? Eu ia levar o irmão Fiel à caminhonete esta semana e falámos um pouco, abordámos um pouco esse assunto, não é? E da condição em que o mundo está o que isso está a dificultar as pessoas em encontrar Cristo. Porquê? Porque as pessoas olham para o jugo pesado e as suas consequências e não para aquilo que Deus tem de liberdade para lhes dar. Mas eu contava-lhe aquela história daquele irmão ministro, meu amigo, no Canadá, quando um casal com a vida toda desordenada, eles viviam como casal, mas não eram um casal, viviam como casados, mas não estavam casados, tinham problemas de droga, tinham problemas de tabaco, falamos até daquele caso que a mensagem fala, que o próprio irmão Branham um dia foi comprar um maço de cigarros para dar a alguém, não é? Como é que isso é possível? Isso choca as pessoas, não é? Mas repare, as coisas de Deus confundem os entendidos. E ele disse, então eu olhei o casal, ouvi-os dizer todo aquele manancial de problemas e de defeitos e de vícios e tal, e dizia ele, eu só lhes perguntei uma coisa, vocês querem mudar de vida? Vocês querem mudar de vida? Sim, queremos e tal, então venha, sente e ouça. Mas nós ainda fumo, continuo a fumar. O quê? Mas nós, drogámos-nos, continua a drogar. Isso nunca foi obstáculo para ele. E eles ficaram estarrecidos a olhar para ele. E eu presumo que se calhar a congregação, na altura em que ele veio e contou isso à congregação, também alguns poderiam ter ficado assim, como pastor, então o senhor disse para continuar a fumar? O senhor disse para continuar a drogar? Ele disse... Esse problema da carne tem uma raiz espiritual. E essa raiz espiritual só pode ser tratada de forma espiritual. E a única forma espiritual para curar problemas é ouvir a palavra. Amém. Por isso a receita que ele lhes passou é, vem e vê. Provavelmente, repare, quem sabe, eu não sei, ele não disse, eu não vou dizer aquele que disse e que foi nisso que ele se baseou, mas isso me faz lembrar Moisés. E o profeta de Deus o trata por doutor Moisés. E nenhum de Israel morreu de doenças. Quando eles estavam doentes, eles iam ao doutor Moisés. E o doutor Moisés passava-lhes a receita. Ouviram já, leram já o profeta dizer isso? Ok. Quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, qual foi a receita que o doutor Moisés lhes passou? Agora sentai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque aqueles inimigos que hoje os vossos olhos veem, não os vereis mais. Não aconteceu isso. Amém. Eles só tiveram que aviar a receita. Quando a água se separou, eles entraram no caminho seco. E o que é que eles viram? Que o caminho, o mesmo caminho que levou Israel à salvação, levou o Egito à perdição. Portanto, não basta dizer, faça assim, reze não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, e acabando isso, vai fazer exatamente a mesma coisa. Porque essa não é uma receita vindicada pelo Todo-Poderoso. Agora,
Ele disse, venha, sente e ouça. Venha, sente e ouça. Tiveram muitos problemas, tiveram tempo sem vir à igreja outra vez, voltaram com os mesmos problemas, ou piores, e quando chegaram lá novamente, pastor e tal, a pergunta foi a mesma, querem mudar de vida? Porque essa é a questão, as pessoas não querem mudar de vida. Quer mudar de vida? Sim, então venha, sente e ouça. Mas eu ainda fumo e tal. O profeta dizia muitas vezes, quando eu deixar de fumar, então eu vou. Nunca mais vem. Nunca mais vem. Porque, repare, o irmão Fial dizia que somos radicais. O povo da mensagem é radical. E a radicalidade não está em desamor. Está na forma como radicalmente se tem que mudar de jugo. Isso sim, isso tem que ser uma posição radical. Saí dela, povo meu, não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Digam graças a Deus. Agora Sansão estava ali, a recordar o seu erro, a ver que tinha falhado com Deus e com o seu povo, porque o dom de Deus tem um povo destinado também, não é? Entende? Há um testemunho para dar. O mundo está a olhar para si, a fazer uma leitura. Somos surpreendidos muitas vezes, claro que vamos continuar a ser. Porque julgamos que ninguém nos conhece e esses irmãos de Angola ficaram surpreendidos também. Reconhecem, sim. Sabem quem eles são, sim. Está a entender? Porque é uma leitura espiritual. E muitas vezes podem até nem lhe saber dar as coordenadas. Onde é que está a sua igreja, onde é que você vive, ou qualquer coisa. Mas sabem que há algo diferente em si. Está a ver? Sansão estava ali agora a recordar o seu erro e a ver que tinha falhado com Deus e como o seu povo, mas ele conhecia a possibilidade de Deus ouvir a sua oração e apenas pedia que Deus lhe permitisse refazer tudo, desfazendo as obras da iniquidade. Foi isso que ele pediu a Deus. Senhor, deixa agora que o teto caia sobre o meu computador, ou o meu telemóvel, ou algo que me desvia de ti. Ele disse, deixa agora que estas colunas se partam e tudo caia sobre aquilo que me trouxe para esta condição e me desviou do poder de execução da obra de Deus. E Deus então ouviu a oração dele, porque a oração era em favor da manifestação do dom. Está a ver? Desfazendo as obras da iniquidade. Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta diz, se permanecerdes em mim, e ele está obviamente a falar da Escritura, se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, porque você e a palavra são a mesma coisa. Aí está o jugo que Jesus disse, tomai sobre vós. Não é? A palavra e você são a mesma coisa. Ele tem a preeminência. Ele tem a liderança. Você é prisioneiro dele. O mundo está morto. Você não tem nada mais. Você vê as pessoas a viverem da forma em que vivem, mas no entanto você não faz isso. Você é um prisioneiro, você tem o jugo dele. O meu jugo é suave. O jugo de Cristo é a sua palavra. Amém? Eu só faço o que é do agrado do Pai. E se não crerdes que eu sou Ele, então crede na palavra dele. Está a ver? Então, quão perfeito. Amém? Quão perfeito. Veja, Jesus disse em 14:12, João 14:12, as obras que eu faço, as fareis também, mas não vos prendais,
um jugo desigual com os infiéis. Se realmente temos que obedecer a algo ou alguém, ou nos subordinarmos a algo ou a alguém, ou tomar sobre nós, assumir que temos sobre nós um jugo, que esse jugo seja suave e leve, seja o jugo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos tomar a ceia, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este pequeno ensaio de pregação, mas, Senhor, pelos conceitos importantes que Tu nos trouxeste nesta tarde. Senhor, não sei se eu consegui transmitir aquilo que Tu puseste no meu coração, mas eu confio que o Teu Espírito Santo fez correto aquilo em que eu falhei. Senhor, que realmente, Senhor, a perfeita mensagem, a visão do tema, Senhor, tenha ficado correta em cada coração, é a minha oração. E nós possamos, Senhor, agora, como vamos ler, examinar-nos a nós mesmos e ver até que ponto, em que lugar estamos. No lugar de Sansão, no lugar de Jesus Cristo, temos sobre nós que jugo. E o que é que temos feito com esse dom que Tu colocaste em nós? Temos usado corretamente, convenientemente, temos realmente usufruído desse benefício em favor do povo, em favor do Teu nome, ou, Senhor, estaremos na situação de Gideão que desbaratamos o poder e a capacidade do dom, usamos indevidamente, usamos, Senhor, para a nossa glória, para nosso prazer, para nosso benefício, e não para o Teu. E agora temos passado por algumas dificuldades, os inimigos, Senhor, parece que têm prevalecido contra nós, temos, Senhor, perdido o prazer de ler a Tua palavra, perdido o prazer de orar. E, Senhor, não falta, o jugo pesado sempre vai pregar para nós a cada dia, que não temos condições, não temos tempo, não temos isto, não temos aquilo mais. É apenas, Senhor, as amarras do jugo pesado sendo colocadas à volta do nosso pescoço. Mas, Senhor, quebra-as agora, Pai. Quebra-as agora. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, quebra esses grilhões, Pai. Quebra esse jugo pesado, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Ajuda-nos a reerguer em poder, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, Tu disseste um dia a Pedro, eu me lembro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Senhor, há sempre uma segunda chance. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos céus. Senhor, nós olhamos a Escritura, olhamos a Escritura em Efésios que diz que Tu és riquíssimo em misericórdia e que nos tens amado com grande amor. Senhor, ajuda-nos agora, Pai. Aperfeiçoa-nos agora, perdoa-nos onde temos errado, Senhor, restaura-nos em poder, Senhor, aos Teus olhos e no Teu reino. E, Senhor, apelamos não por nós mesmos, Senhor, ou porque sejamos, Senhor, de alguma forma justos ou estejamos justificados, que não seja pelo sangue de Teu Filho amado, Senhor. É para aí que apelamos agora, Pai. Oh Deus, é o único sacrifício de oferta reconhecido por Ti, Pai. É para aí que nós apelamos, Pai. Senhor, lava as nossas almas no sangue do Teu Filho agora, Pai. Restaura-nos, Pai. O profeta Isaías disse que ainda que os pecados fossem como a escarlata, Tu os tornarias mais alvos que a neve. Senhor, nós cantamos isso agora, alvo mais que a neve, Senhor. Senhor, torna-nos nesta hora mais alvos que a neve, Senhor. Porque, Senhor, é tal o Teu estado de pureza, é tal a pureza dos Teus olhos, Senhor, que nem sequer a neve, Senhor, será suficientemente alva para Ti. Ó Deus, mas, Senhor, o profeta explicou que sendo os pecados vermelhos, e Tu olhando através do sangue que é vermelho, o vermelho não traz o vermelho à evidência, Senhor. Então Tu só vês o sangue, Pai. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa fé, Senhor. Senhor, aí que nós nos queremos colocar em Tua presença através do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ajuda-nos, Pai, a partir de agora.
Só uma vez mais, Senhor, ajuda-nos a caminhar desde agora, Pai, defendendo o dom, preservando o dom, usando-o para abençoar, Senhor, tendo preocupação com a razão, com a causa, porque Tu nos deste o dom e o que fazer com ele. Portanto, há povo esperando ser abençoado. Senhor, como ouvimos, Pai, o Teu Espírito nos diz, Senhor, que Sansão não foi negligente apenas para contigo, mas para com o povo a quem ele tinha sido enviado. Povo que precisava de ser beneficiado, povo que precisava que se trabalhasse para ele, que Tu fosses manifestado a ele, Senhor. Oh Deus, isso continua a ser verdade nos nossos dias. Pai, eis-me aqui humildemente, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tenho sido eu, Senhor, tão apto, tão capaz, tão habilitado, Senhor. Tenho, Senhor, eu usado o dom e abençoado, Senhor, tanto quanto Tu desejarias, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, estenda as Tuas mãos benditas, divinas agora, Senhor, e toca em nós, sê conosco, abençoa-nos agora, Pai. Permita-nos, Senhor, com sinceridade, vir à mesa da ceia, lavar os pés aos santos e saber, Senhor, que isso hoje é apenas a representação de algo que Tu fizeste, Tu mesmo, Senhor, para que nós pudéssemos ser redimidos. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, então, Pai, iremos comer do Teu corpo e beber do Teu sangue e lavar os pés aos santos para ter parte contigo, porque Tu ordenaste e nós assim desejamos fazer. Pai bondoso, abençoa-nos a partir de aqui. Senhor, uma vez mais, renova em nós o Teu Espírito, renova em nós o Teu poder, desvia-nos do mal, Pai. E, Senhor, seja misericordioso igualmente com aqueles por quem temos orado, Pai, e com os Teus santos ao redor do mundo. Seja com cada um, por amor do Teu nome, para a Tua glória. Senhor, eu sei que Tu defendes o Teu dom. Senhor, há um dom de Deus em nós. Ajuda-nos a crer, ajuda a nossa fé, ajuda-nos a confiar, Senhor, a confiar no Teu poder e a esperar na Tua misericórdia. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.